é tão de casa que se entrar sem pedir licença a gente não estranha, pode sentar na melhor parte do sofá, pegar o controle remoto e sintonizar. Bebe água no bico, rapaz, abre a geladeira sem precisar pedir. Deputado federal Vinícius Carvalho, que satisfação em tê-lo mais uma vez essa semana na dianteira do quadro Seu Direito. Bonita gravata. Bem estilosa, né, Rodrigo? Linda, linda, linda. É sempre ele envergando uma bela indumentária porque nos representa lá no Planalto Central. E eu estava vendo, hoje um dia de muitas atividades, perto de 50 reuniões, umas 13 pautas em discussão, em ebulição a semana no nosso Planalto Central. E está lá acompanhando a fervura, mas também podendo participar com a gente. Vamos à primeira pergunta, dúvidas a respeito da relação de consumo. Quem é que vai fazer? Eu gostaria de saber o seguinte, numa eventualidade, se um ônibus da empresa, um ônibus coletivo, ele vir a bater em meu carro e danificar, eu posso entrar no Pequenas Causas? O que eu poderia fazer nesse caso? Ver quem está certo, está errado, cada um paga o seu. Como é que funciona, deputado federal Vinícius Carvalho? Olha, Rodrigo, muitas vezes as pessoas têm a dúvida sobre a questão desta relação, essa relação jurídica que pode existir e também, diga-se de passagem, é muito comum porque nós temos em vários lugares, né, vários municípios, várias cidades, a prestação de serviço concedido, permissionário de ônibus. E esses ônibus que prestam serviço coletivo, a coletividade, que as pessoas entram, pagam por este serviço. Este ônibus, ele presta um serviço dotado de uma natureza jurídica que ela vai para a relação de consumo no caso de ter qualquer tipo de problema. Tanto a relação de consumo para aqueles que estão dentro do ônibus, aqueles que pagaram a passagem do ônibus, entraram no ônibus, quanto também, a pergunta deste amigo, aqueles que são vítimas desta relação de consumo, mesmo que elas não estejam praticando diretamente. Como assim, Vinícius? Mesmo que essa pessoa ela não tenha entrado no ônibus e contratado o serviço desse transporte do ponto que ela está até onde ela quer, mas por equiparação, com base ali no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que muitas pessoas elas desconhecem, e há inclusive muitos julgados que os juízes desconhecem essa questão ou não colocam em evidência, Rodrigo. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, ele fala bem claramente a respeito disso. No artigo 2º, fala quem é consumidor. No artigo 3º, fala quem é fornecedor. O fornecedor, né, de produtos e serviços, como diz aqui, que neste caso é toda pessoa física e jurídica, né, pública ou privada, que por meio, se for pública, por meio de concessão e permissão, a concessionária ali, a permissionária de ônibus que recebeu essa incumbência do poder público, ganharam a licitação, porque é por meio de licitação, para explorar o serviço público, né, de transporte coletivo, mediante ali a remuneração, e presta esse serviço. Então, neste caso, a empresa de ônibus, ela está enquadrada dentro do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E este amigo que fez a pergunta, ele está caracterizado não como consumidor diretamente que está contratando um serviço, mas como fala aqui no artigo 17, eu estou vendo aqui, que sempre tenho aqui à mão, ou no celular que nós temos, ou também por meio aqui do computador que está ao nosso lado, a informação que diz assim, olha, no artigo 17, para efeitos desta seção, que é a seção que fala a respeito da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, então, voltando,
para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, a vítima não é aquela que contratou o serviço somente, mas é aquela que também não contratou e foi vitimada por este evento, né? Pelo acidente, pela batida. E neste caso específico que o amigo ele cita, ele pode sim fazer contato, eu dou sempre a orientação, ele pode sim fazer contato diretamente com a empresa de ônibus, falar que com base no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que fala lá que o fornecedor ele responde independentemente de culpa, né? Independentemente de culpa, ele responde pelos danos causados àqueles que são vítimas deste evento. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse aspecto, diretamente, as pessoas podem ir até a concessionária, vai até a empresa de ônibus, a empresa de ônibus, e ela diz que houve um acidente e o ônibus tal, anota a placa, anota o número. Se o ônibus foi embora do local, procura, dentro do possível, anotar a placa do ônibus, o horário que é, porque eles têm controle do tráfego dos seus ônibus, dos seus coletivos, pelo local que ele está passando. Tudo isso serve como meio de provas. Se você chegar até a empresa e falar o que houve, mostrar o dano que foi causado, então, geralmente, as empresas sérias, elas atendem e depois que elas pagam o prejuízo causado por um dos seus funcionários, ela cobra dos funcionários, ela regressa contra os funcionários o dano que ela teve que pagar. Isso é claro. Então, fica aqui o esclarecimento que as empresas de ônibus, nesses coletivos, né, coletivos que prestam serviço para a municipalidade, é diferente, finalizando, de empresa de ônibus que prestam serviço para uma empresa específica que contrata este ônibus para levar os seus funcionários de casa até o trabalho. São institutos completamente diferentes. Neste caso, segundo o que falei, não é uma relação de consumo, e sim com base na relação de dano, né, causado, artigo 421 e 422 do Código Civil, são assuntos específicos. Aí está a orientação, Rodrigo. Um pouco longa, mas necessária para melhor entendimento. Sem dúvida, deputado federal Vinícius Carvalho, formado em Direito, especialista em Direito do Consumidor, parece que é tudo igual. Ah, não, há diferenças. E o legislador pensou em todas elas e as colocou na lei. No Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, está tudo já. Quem é que? Está aqui, né? A lei já estabeleceu os critérios necessários. A próxima pergunta, quem lhe dirige é o seu Eugênio, doutor. Eu indo no estádio lotado, com capacidade máxima, se eu sofrer um acidente lá, eu tenho direito a ser indenizado? E nós vamos ter uma peleja das boas sábado agora, MAC contra Noroeste, jogo no estádio Alfredo Castilho, aqui em Bauru. E isso serve para todos os estados, Rodrigo, essa dúvida aí do Eugênio. E todos nós, como brasileiros, em sua maioria, somos apaixonados pelo futebol, né? E nesse aspecto, existe sim o estatuto, né, do torcedor, que já dá essa garantia para o torcedor que vai até o seu estádio para torcer pelo seu time, tem a obrigação de responder pelos danos causados ao torcedor, é aquele que é o mandante lá do jogo, que tem essa responsabilidade com o estádio, e também os administradores daquele estádio, que deveriam, por sua vez, observar toda a questão de segurança em todos os sentidos.
seja segurança por violência, seja segurança para qualidade da prestação de serviço, que não cause às pessoas qualquer tipo de acidente em suas dependências. Então, o Estatuto do Torcedor, ele não tira também a responsabilidade com base no Código de Defesa do Consumidor, que é uma prestação de serviço que está sendo ali fornecida mediante pagamento. Então, nesse aspecto também entra como orientação anterior, entra ali também o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que o serviço tem que ser prestado, né, de forma segura. Aquele que contrata este serviço, que é o torcedor, que é o Eugênio, e tantos milhares outros de amigos que gostam de futebol. E você deve procurar, geralmente nos estádios, pelo menos nos estádios maiores, tem ali sempre um representante, seja do PROCON, seja do próprio judiciário, para poder tratar dessas relações da justiça de pequenas causas, como chamam, juizado especial civil, para tratar dessas questões de forma mais célere. Tem também representantes da própria Polícia Civil, que ali naquele ambiente, ele pode dar a orientação para as pessoas, para que as pessoas se sintam seguras para participar de eventos esportivos, sabendo que, se houver qualquer incidente ou acidente, ela será amparada pelo Estado, dando-lhe toda a atenção e orientação quanto aos seus direitos. Neste caso específico, temos o Estatuto do Torcedor, que responsabiliza, né, a todos os envolvidos na administração e na geração deste evento esportivo, ali com base no artigo 14 desse Estatuto, e também o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aí está, Eugênio, bom futebol e divirta-se. Que curiosidade, e toda ela apresentada por nós, por quem entende, quem participa dessas elaborações lá no Planalto Central. Temos um Estatuto do Torcedor em vigência, um código específico para essa relação de consumo. Deputado federal Vinícius Carvalho, essa foi a nossa última, mas quer dizer, nós teremos mais depois desse período eleitoral, voltaremos, porque sem educação não ficaremos, não. Educação a favor do conhecimento pleno de todos os direitos que nós temos, e se não sabemos como utilizar daquilo que foi feito, pensando em todos nós. Que o senhor tenha uma boa jornada, que Deus abençoe nessa caminhada até outubro e de volta aqui, hein? Depois do pleito, depois do sufrágio lá na maquininha, queremos tê-lo. Olha, Rodrigo, eu agradeço muito a oportunidade da convivência desses meses que estivemos juntos, né? O diretor Márcio Alves, a você como apresentador, aqueles que lhe substituíram nos momentos necessários, a equipe sempre maravilhosa, a Tânia, até pouco tempo, a Jaque, né, de volta aí das férias, entendeu? E toda essa equipe. E nos colocamos à disposição e falando para as pessoas, elas podem continuar acompanhando o nosso trabalho, a seriedade do nosso trabalho. Nós paramos hoje porque a legislação diz que a partir de amanhã, né, a legislação eleitoral, aquele que concorrerá às eleições, que não poderão participar de nenhum programa televisivo. Então, a gente segue a orientação, falei com o diretor Márcio e nós antecipamos um dia para que hoje pudéssemos fazer este último encontro de orientação. E voltamos, como você disse, em novembro, já temos esse compromisso firmado e queira Deus com a nossa vitória. Um grande abraço. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos em novembro, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Vinícius Carvalho Oficial, as redes sociais, mande perguntas, faça observações, ponderações, acompanhe. Você, enquanto cidadão, eleitor ou não, tem a obrigação, né, de fazer parte do todo, né? Muito obrigado, senhor. Até novembro, porque sem educação nós não podemos ficar. Sem
informar sobre, deixamos o povo nécio, e aí dando cabeçada para lá e para cá, fazendo negócios errados, escalavrados. Perdemos quando não sabemos do nosso direito. Seu direito com o doutor Vinícius Carvalho foi, até hoje, sem dúvida alguma, edificante e tornará a ser a partir do 11º mês. Passado ali, primeiro, segundo turno, a gente volta, porque com o que é bom, nós não gostamos de ficar sem, não.